Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach sejam com os irmãos. Hoje eu quero falar sobre o significado do nome hebreu, judeu e israelita. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e capítulo 3, versículo 9. Vou ler conforme a Bíblia do Almeida. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, 9. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Apocalipse 3, versículo 9. Quero falar agora para você como surgiu o nome hebreu. E depois estarei explicando para você Apocalipse 2, versículo 9 e Apocalipse 3, versículo 9 no original. Hebreu. Então veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Gênesis 14, versículo 13. Esta é a primeira vez que aparece o nome hebreu. Então apareceu a primeira vez um nome hebreu com o patriarca Abraão. Alguns acreditam, a primeira teoria, alguns acreditam que o nome hebreu veio de Éber, Gênesis 10, versículo 5. Éber, ele teria se recusado a participar da construção da Torre de Babel e, portanto, o hebraico, essa língua, foi preservada e recebeu este nome em homenagem a Éber. Da mesma forma, Éber daria o nome ao povo que falava hebraico, o povo hebreu. Assim, hebreu vem de Éber. Isso que ensina é o cristianismo e sua teologia. Só que essa teoria está errada. Não é correta essa teoria. Porque essa teoria vai dar vazão aos judeus. A teoria verdadeira é essa aqui agora. O significado do nome hebreu. A história e a arqueologia afirmam que os antigos povos cananeus, naquele espaço do que os cananeus viviam, existiam tribos nômades. E essas tribos nômades eram pastores nas montanhas de Canaã. Então, existia no tempo antigo uns nômades que eram pastores nas montanhas de Canaã e que os antigos moradores de Canaã chamavam esses pastores das montanhas de Canaã de Jazu ou Apiro, que tem o significado de hebreu, que por sua vez eram tribos pretas, de cor de pele preta. Eles habitavam em tendas. E esta é a verdadeira origem dos hebreus. Qual é a cor da pele dos hebreus? De acordo com a história e a arqueologia, preta. E os hebreus eram o quê? Pastores nas montanhas de Canaã. E eles eram chamados de Jazu ou Apiro, que significam hebreus. Então, os hebreus são o quê? Pretos. E Israel? De onde vem esse nome? Israel vem do nome trocado de Jacó. E disse Yahweh, o teu nome é Jacó, na verdade é Yaakov. Não te chamarás mais Yaakov, mas Israel. Israel é um nome falso. Então, na verdade, é Yashurum.
esse é o teu nome. E chamou-lhe Iashurum. Gênesis 35, versículo 10. Então, o verdadeiro nome é Iashurum, e não é Israel. Israel é um nome falso, é uma junção de 3 deuses, Isis, Ra e El. Por isso que não é o nome israelita, mas sim Iashurum. E o nome judeu? O nome judeu é uma corruptela do nome Judá, Yahudá. Os judeus, que não são os Yahudins, em hebraico, Yahudins são o povo de Yahudá, que são os hebreus, e os povos pretos. Judeu é uma corruptela do nome de Judá, que são os povos brancos. São povos brancos europeus que demarcou uma faixa de terra lá no Oriente Médio e deu o nome de Israel, que na verdade são israelenses ou judeus. E esse povo não é o povo bíblico antigo e preto chamado hebreu, de forma alguma. Os hebreus verdadeiramente são povos pretos e os judeus são povos brancos. Conforme o livro do Gênesis, do Apocalipse 2, versículo 9 e 3, versículo 9, voltando a esse texto, fica fácil você entender tudo. Conheça as tuas obras em tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. O original, na verdade, foi trocada a palavra. Os judeus demarcaram uma faixa de terra no Oriente Médio em 47, 48 tomou posse, em 1948, e eles passaram a se denominar Israel, israelita, só que é nome falso. O nome verdadeiro é hebreu ou Yashurum. Aí o Apocalipse original é assim, ó, e a blasfêmia dos que se dizem hebreus. Quem se dizem hebreus e não são? Aí a Bíblia os chamam de a sinagoga de Satanás. A Bíblia está falando dos judeus. Presta atenção, eu não estou falando. É a Bíblia que está falando que os judeus mentem, porque eles não são hebreus. Apocalipse 2:9. E o Apocalipse 3:9 é assim: e eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Apocalipse 3:9. Original: aos que se dizem hebreus e não são, mas mentem. Quem hoje estão se passando por hebreus, mas não são, estão mentindo, dizendo que são hebreus e não são? Os judeus. Quem está afirmando isso? A Bíblia Sagrada. Não eu que estou falando com vocês. É a Bíblia que fala que os judeus mentem ao se passarem por hebreus. E a história também afirma que os Jazu e os Apiro são os hebreus e são de cor preta. E eles habitavam nas tendas em Canaã e eram pastores de ovelhas. Esses 2 versículos das Escrituras contam tudo. Eles mentem, mostram o fato de que existem pessoas nessa terra que são impostores, se passando como filhos de Yashurum. Todos nós sabemos que existe um grupo de pessoas que, ao afirmar seus únicos descendentes verdadeiros do antigo Israel, o Yashurum, e o mundo os aceita como Yashurum, mas não são Yashurum. Eles são conhecidos no mundo como judeus, só que os judeus são brancos e não são pretos.
Por isso que eles não são apiro. Só que eles mentem. A teologia, ela se enganou ao ensinar que os judeus são os hebreus. Nunca foram. Entenda uma coisa, não sou antissemita, porque sou semita, sou hebreu. Sou hebreu e os judeus são jafetita, ou seja, povos brancos. Por isso vocês não podem nos rotular de antissemitismo, porque foi apontado de acordo com as Sagradas Escrituras. O que eu estou falando é pelas Sagradas Escrituras, que os judeus não são israelitas, ou seja, Yashurum bíblico. Ok? O verdadeiro israelita, ou seja, Yashurum, é o povo hebreu e de cor preta. E os judeus não são israelita Yashurum, o antigo povo hebreu, porque são brancos e são europeus. Entenderam a diferença entre hebreu, judeu e israelita? Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. Peço que deixe seu like e muito obrigado e até o próximo vídeo.